aqui na live. O Lucas Tutoriais está mandando aqui pra gente. Quais os seus palpites para a semifinal da Copa do Brasil? Para mim, de Vasco e Atlético Mineiro, passa o Vasco. O Vasco vai ser finalista. E Flamengo e Corinthians passa Flamengo por ser 2 jogos, tá? Eu tento ser o máximo possível imparcial, tá? Mas eu acho que o Flamengo, em 2 jogos, o Flamengo passa do Corinthians e vai à final, e vai ter uma final carioca estadual na Copa do Brasil. Para você, Carlos, o que você acha? Cara, são confrontos bem iguais, né? Apesar do Flamengo ter muito mais time que o Corinthians, são confrontos iguais, porque o Flamengo joga o futebol mediano. Mas eu acho que o Flamengo ainda passa do Corinthians. Eu vou com você. Para mim é final carioca, repetindo a final de 2006, mas na final eu acho que o Vasco ganha. Seria legal, mano. Seria legal Seria aí. legal, cara, o Vasco. Seria legal pro Vasco. O torcedor vascaíno sofre tanto, cara, nos últimos 10, 15 anos, aí são quantos rebaixamentos? 4, 5? 4, São 4 rebaixamentos, sabe? Sempre brigando para não cair ali no Campeonato Brasileiro. E agora, essa temporada que tá fazendo uma campanha bem legal, acho que poderia terminar aí pelo menos com um título, né? Seria bem legal ver o Vasco campeão da Copa do Brasil. Boa, assim mesmo. Vamos lá, ó. O Nick Kag tá mandando aqui pra gente, ó. Segundo jogo em Itaquera. Até parece. Sorteio vai ter bolinha gelada. E já sabemos. Abraço, manos. Like aqui. Valeu, Nick. Obrigado. Vamos ver aí, né? O que vai dar aí no sorteio. Carlos, pra finalizar aí a Copa do Brasil, a classificação heróica, né, do Vascão aí em cima do Atlético Paranaense. Fala um pouquinho aí, dá o seu parecer, né? Seu destaque, né, também. E depois repassa para mim para a gente analisar e já pular para o brasileiro. Cara, foi heróica mesmo, né? Porque o Vasco havia vencido o primeiro jogo, né? E aí, logo de cara, lá na Arena, lá na Liga Arena, né? Que é no estádio do Atlético Paranaense, ali com meia hora de jogo já estava 2-0 para o Atlético Paranaense. Gols de Coelho e Zampelli. E logo em seguida, o Vasco teve um jogador expulso, o Ryan. E aí, quando o Ryan foi expulso, a gente pensou, não, já era, né? Agora o Atlético Paranaense vai dominar o jogo e vai massacrar, vai golear o Vasco. Mas só que não. Após a expulsão, 3, 4 minutos depois, o Vegete, sempre ele, acha uma cabeçada ali, faz o 2-1 e o Vasco consegue segurar a pressão no segundo tempo. Consegue segurar e consegue levar para os pênaltis. E aí nos pênaltis brilha, né? A estrela do Léo Jardim ali, consegue pegar um dos pênaltis, né? E o Vasco consegue fazer check-out em todas. Das 5 cobranças, acertou as 5, manteve o 100% de aproveitamento e chegou na semifinal da Copa do Brasil. Então, Igor, fala um pouco dessa partida aí sobre esse surpreendente Vasco, né? No Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, que é um Vasco totalmente diferente do Campeonato Carioca, e sobre esse decepcionante Atlético Paranaense. Porque faz uma temporada muito decepcionante essa de 2024. Sim. Para começar, né, o Atlético Paranaense perdeu muitos jogadores, né? E tá fazendo uma temporada ruim mesmo, né? Não é aquele Atlético Paranaense que a gente tava vendo aí nos últimos anos, chegando em final de Libertadores, estando ali também chegando nas cabeças na Copa do Brasil. Então é um time que tá apostando muito em molecada e também o futebol e o nível do Atlético Paranaense deu uma caída também, né? A gente viu aí nos últimos tempos o Atlético Paranaense caindo um pouco e apostando em jogadores que deram muito certo no passado, que hoje não estão jogando muito bem, né? Que é o caso do próprio Pablo, né? O Fernandinho também, lógico, começou jogando muito bem, mas deu uma caída, né? Pela questão física. Então o Atlético Paranaense tem dificuldade, perdeu também o goleiro, né? O Bento, né? Agora tá com o Mikael, o menino da base. Então o Atlético Paranaense está perdendo peças importantes, né? Então também tem essa questão de você perder peças durante as competições. E aí faz o Atlético Paranaense ter esse balanço negativo de eliminações e também na questão do Campeonato Brasileiro, que você precisa ter mais elenco, o Atlético Paranaense está tendo dificuldade. Então, por isso que está tendo toda essa dificuldade técnica, né, o Atlético Paranaense. Já o Vasco, Carlão, eu acho que a gente tem que elogiar
muito o Vasco, né? Como você falou, nos últimos 15 anos, 4 rebaixamentos, é um time que está tendo muita dificuldade. Veio a 7-7, né? Que parecia que era uma esperança maior para o torcedor vascaíno, e aí deu todo aquele rolo, né? A gente viu nas últimas 2, 3 temporadas, a 777 investindo muito pouco no time, né? Apenas 110 milhões em contratações é muito pouco. A gente sabe que o futebol brasileiro, qualquer cabeça de bagre é 25 milhões, 30 e tudo mais. Então, acho que meio que iludiu o torcedor vascaíno, né? E o torcedor vascaíno viu o Vasco contratar o Léo Pelé, né, por 14, 15 milhões do São Paulo. O São Paulo agradecendo, né, principalmente a torcida. Reforços que vieram para o Vasco para não fazer diferença, né? Só para serem mais um, para fazer parte do elenco. Então, isso meio que chateou o torcedor do Vasco. Aí teve a questão do Pedrinho, né, assumindo o Vasco também, que foi muito importante para moral e emocional do Vasco, já que o Pedrinho é um torcedor roxo do Vasco, né, e era um torcedor como jogador dentro de campo, agora é o presidente do Vasco, então isso traz um pouco mais de confiança, né, para o torcedor vascaíno ter uma figura como o Pedrinho, sabendo que o Pedrinho vai trabalhar honestamente e vai fazer o melhor pelo Vasco, né, mesmo com todas as dificuldades, e aí deu uma melhorada, e aí o Vasco fez contratações importantes, né? Teve aí o Felipe Coutinho, jogadores aí do futebol internacional chegando também, né? Então, assim, o Verratti, né, que foi um achado, né? O jogador que estava lá no Belgrano com 35 anos, né? Teve o Payet, então, tecnicamente, o time melhorou muito o seu nível, né, técnico, e fora o Adson, né, o João, aquele zagueiro do Corinthians também, o João, muito bom, né? Como que é o nome dele mesmo? Quem? O zagueiro ex-Corinthians, como que é? João Pedro, né? Acho que é. Então o Vasco ele ganhou muita qualidade, né, nos últimos tempos. E assim, é aquilo, né, que a gente sempre menciona. É um time que estava com a moral lá embaixo, né, consegue fazer grandes jogos, né, consegue reagir muito no Campeonato Brasileiro, né, porque a gente mencionava aqui a primeira projeção do Vasco no Campeonato Brasileiro era se afastar do Z4, né, pelo menos. E o primeiro turno do Vasco, o Vasco chegou a ficar ali 10, 12 rodadas no Z4. E depois ele conseguiu ter uma reação absurda. Tanto que agora faz parte aí da primeira parte da tabela. Então, assim, suspiros, né? Coisas que vêm acontecendo, né, no Vasco que tá tendo uma melhora na questão esportiva. Uma coisa que não não estava acontecendo há muito tempo. Então, assim, é bem importante esse crescimento aos poucos, né, do Vasco, né, na questão esportiva e técnica dentro de campo e da questão emocional. Você vê os jogadores muito mais confiantes em momentos difíceis, né? Porque você jogar com o Atlético Paranaense, tomar 2 gols nos primeiros 30 minutos, ter um jogador a menos, e aí o Verratti faz o gol, né, que leva a decisão para os pênaltis. O Léo Jardim pega um pênalti. Os outros jogadores do Vasco cobram bem as penalidades. E aí o Verratti, que a gente sempre fala, né, Carlos? Tem aquela questão do cara que faz o gol no tempo normal, geralmente ele perde, né, a cobrança de pênalti nas decisões por pênaltis. E aí o Verratti vai e converte, né, e põe o Vasco na semifinal. Então, assim, muito legal, cara, muito legal o Vasco se classificar para a semifinal. Eu vou até falar aqui, vou torcer para o Vasco nessa Copa do Brasil, por tudo que o torcedor vascaíno passou. Eu não gosto muito da Força Jovem, né, a torcida do Vasco. Acho uma torcida bem covarde, assim, questão de torcida organizada, mas isso não tem nada a ver aqui, né? Eu gosto do futebol como um todo e a gente vê o trabalho sofrido do Vasco nos últimos tempos. Então, para o bem do futebol, eu vejo sempre o bem do futebol em primeiro lugar, né? Seria bem bacana o Vasco ganhar essa Copa do Brasil, principalmente se for em cima do Flamengo, cara. Aí, porra, vai ser um mundial pro Vasco, né? Depois de tudo isso que passou. Então, assim, classificação heróica, né? Esse Léo Jardim cata demais, né? Que goleiro, assim, espetacular, né? Muito bom goleiro, né? Veio do futebol do interior de São Paulo, né? Ninguém conhecia. E o Verratti é um monstro, né? O Verratti aí você pode ver que é um cara, assim, diferenciado, se tratando de camisa 9, né? É um jogador que constrói tanto fora da área e é um jogador matador dentro da área, né? O cara, assim, que a bola chega, 2 bolas, uma ele faz. Então, assim, Vasco nas semifinais, muito merecido, né? E o Vascão aí segue muito forte e pode ser um candidato, sim,
ao título da Copa do Brasil, já que estamos falando de Copa e tudo é possível, tanto para Corinthians, tanto para Vasco, mas Atlético Mineiro e Flamengo, tecnicamente falando e com o elenco que tem, são os favoritos para fazer a final, mas é mata-mata, amigão. Cara, você falou do Verratti, né? Eu tenho uma informação aqui, ó. Desde que ele chegou no Brasil, em agosto de 2023, ele tem a segunda melhor média de gols entre os artilheiros do país. Ele tem 0,47 por jogo. Então, assim, é absurdo, né? O tanto que ele ajuda o Vasco, né? É um achado, né, cara? O Vasco apostou nele, trouxe e o cara fez a diferença. Tá, ele fez, não, né? Ele está fazendo a diferença. Na minha visão, Carlos, na minha visão, vou falar aqui, vou ser bem claro. Na minha visão, lógico, o Lucero está muito bem, né, com a camisa do Fortaleza. Né, você tem aí o Igor Jesus no Botafogo. Mas depois do Pedro, para mim, o Verratti é o melhor centroavante do Brasil, na minha visão. Né, porque o que ele está fazendo com a camisa do Vasco, gol atrás de gol, né, desde o ano passado, e o cara merece. O cara joga muita bola, é um centroavante de muita capacidade técnica e também de definição. Então, para mim, eu não tenho medo de falar, não. Verratti hoje, para mim, só perde para o Pedro em questão de centroavante no Brasil. Bom, é isso aí. Fechamos o assunto Copa do Brasil, né? Falamos sobre os jogos. Lembrando que as semifinais, jogos, datas, locais ainda não estão definidos. Vai ter o sorteio. Quando fizer, a gente informa vocês aqui, né? Vocês aqui nas nossas lives.